Bom dia a todas e a todos. Essa é mais uma das entrevistas na série patrocinada pela Associação Brasileira de Linguística Aplicada, ALAB. E hoje eu tenho enorme satisfação de apresentar a entrevistada de hoje, a professora doutora Cassandra Silva Muniz, a minha queridíssima amiga de longa data. A professora Cassandra, é bastante conhecida nos círculos de linguística aplicada aqui no Brasil. Ela é pós-doutora em linguística aplicada à educação pela UNB, Brasília. Aliás, uma das áreas de enfoque nas suas pesquisas, ela tem uma preocupação constante com a educação, como os trabalhos feitos na linguística aplicada se transfere para a sala de aula. Isso é uma coisa muito bonita. Aliás, isso é apenas uma das fases a professora Cassandra também é conhecida pelo enfoque no seu trabalho sobre a questão crítica. E ela tem muito trabalho, muito esforço, e mais importante do que tudo, ela também trabalha, ela milita na questão questão de minorias. Então, o trabalho dela tem um forte enfoque sobre racismo, sobre misoginia, sobre homofobia, todas essas ideologias nojentas que atormentam a vida de minorias na sociedade. Então, a professora doutora é formada em mestrado pela Universidade de Pernambuco, doutorado pela Unicamp e, finalmente, pós-doutorado, como eu já apresentei, pela UNB. Ela tem um enorme currículo, trabalho muito, muito volumoso, mas eu não vou me deter falando tudo isso. Eu vou diretamente à questão que me interessa, pegando o gancho, a questão sobre a linguística crítica. Ela tem trabalhado muito nessa área. Eu gostaria que ela discorresse sobre em breves palavras, o que é linguística aplicada e como a linguística aplicada crítica difere da forma costumeira de conduzir tanto a linguística como a linguística aplicada. Por favor, professor Cassandra. Bom dia, então, a todas as pessoas que nos escutam, né, e que posteriormente nos lerão. Um prazer imenso, né, estar aqui junto com a Associação Brasileira de Linguística Aplicada, né, e com o meu querido orientador, desorientador, como nós gostamos de dizer, né, nesse sentido de que, na verdade, quanto mais a gente abre possibilidades, e é isso que sempre o professor Canavilho Rajagopala nos dá, mais possível, né, de a gente entender as diferentes nuances políticas que a linguagem tem em nossas vidas, né, e para isso a gente, mais do que orientar, precisa ser desorientado para poder, como diz Boaventura Sousa Santos, dispensar para poder pensar, né. Então, nesse sentido, eu já começo, Raja, né, respondendo a sua pergunta, né. Não há nada necessariamente de errado e certo, porque a gente não vê o mundo nesse maniqueísmo, né, com a linguística aplicada que se pratica, enfim, de forma espalhada aí pelo Brasil, né, mas sem dúvidas, né, uma perspectiva crítica, né, e eu gosto de pensar também a partir daquele texto do Pennycook de 2006, né, uma perspectiva transgressiva da linguística aplicada, acho que ela atende às demandas, né, que uma concepção de linguagem que se pretenda política, social, engajada, preocupada com as questões que afligem a todos nós enquanto cidadãos, acho que uma perspectiva de linguística aplicada, crítica transgressiva, ela nos atende nesse sentido, né?
Porque aí a gente não se preocupa, Raja, apenas em apontar e dizer que existe, porque nós já sabemos que existe, né, o racismo, o sexismo, a transfobia, as misoginias, né, o classismo, né, as divisões que são feitas geograficamente no mundo, né, quem é mais valorado ou não, né. Nesse momento vivemos em uma pandemia que, não há dúvidas, é uma pandemia que tem um recorte de classe, de raça, de gênero muito explícito, né, a gente sabe quais corpos têm sido mortos, né, por essa pandemia, né, essa crise sanitária em que vivemos. Então, que linguagem pode, né, dar conta dessas complexidades, né? Que perspectiva de linguagem pode dar conta? E qual é o lugar do campo, né, aí de estudos, de pesquisa, da linguagem e da educação, quando a gente está desde andando aqui em nossos bairros para ir comprar um pão, ou ministrando uma aula numa escola pública ou numa universidade, e nós lidamos com sujeitos que são extremamente heterogêneos e que vêm entrecortados por essas questões. Então, praticar uma concepção de linguagem que apaga, né, que limpa, que higieniza essas questões sociais, eu imagino que a gente só estaria fazendo metade da potencialidade que o nosso trabalho pode fazer. Então, nesse sentido, uma perspectiva crítica transgressiva, para mim, ela é o que deveria ser, né? Pensando que não dá para a gente ficar nessa blindagem, nessa cegueira social, que muitas vezes ainda, né, a gente percebe dentro de nossa área, né? Uma ideia de linguagem assim, completamente, entre aspas, né, limpa de qualquer coisa que eles achem que mancham o que deveria ser os estudos de linguística e linguística aplicada aqui no Brasil e no mundo de forma geral. Então, acho que a questão principal é esse divisor aí que nos coloca na urgência de pensar a linguagem extremamente conectada com quem nós somos enquanto sujeitos sociais de linguagem. Linguística, em outras palavras, se eu entendi bem, você está enfatizando que linguística tem que ser encarada como uma ciência social. Né? Completamente. Eu acho que isso é uma questão importante que você levantou. A linguística, historicamente, sempre tentou se emular as ciências exatas, a própria título de ciência, não somos cientistas, aquela coisa. E muitas vezes essa ânsia de ser cientista se traduz em completamente se afastar de questões sociais, questões que nós somos inseridos na nossa sociedade. Então, não há dúvidas. Eu queria sua opinião sobre um linguista Hutton, Christopher Hutton, um linguista britânico baseado em Hong Kong, que eu pessoalmente gosto muito. Ele chega a dizer em vários lugares que a linguística, de certa forma, pensamento linguístico de modo geral, ficou congelado no século XIX. Ainda a gente está preso na forma de encarar século XIX, e todos os males da sociedade XIX ainda estão presentes. Por exemplo, essas coisas de essa mentalidade macho, né? Aquela misoginia e tudo, aquela centrado no homem masculino, aquela andro. Existe até agora aqui a expressão no Brasil, heterotop. É isso mesmo. Isso. É uma loucura. Acho que é. Desculpa, pode continuar, Raja. Não, só para completar. Então, o que Christopher Hutton está dizendo, se eu entendi bem, é que todas aquelas ideias ainda estão presentes e a gente raramente faz um esforço sério para expurgar essas ideias. Por exemplo, o racismo é muito visível na forma de pensar, o tal de Zeitgeist que alemães falam, naquele espírito do século XIX, era o cúmulo dessa, mas ainda nós somos herdeiros dessa questão. Eu gostaria de ouvir você falando sobre isso, por favor. Acho que uma das primeiras coisas é a gente pensar de que ciência estamos falando, né? O que é esse fazer científico, o que é essa produção de conhecimento, né? Eu costumo brincar que nós das ciências humanas ou sociais, né, ainda existe uma certa
um certo à vontade, né, de se alçar ao status das ciências exatas e de saúde, porque é um tanto de preocupação com logicismos, né, e uma visão extremamente aí metafísica de linguagem, que eu fico pensando o que isso diz sobre nossas áreas, né? Acho que é extremamente relevante, mas pensando o campo como linguística aplicada, ou mesmo o campo dos estudos da linguagem, de forma geral, né? Qual ciência nos interessa, então, praticar? E, para mim, a ideia de prática, ela é fundamental de ação, quando a gente diz que a linguística é uma ciência, que a linguística aplicada é uma ciência, né? Porque se for essa perspectiva de ciência que ausenta, que apregoa, né? E a ideia é mesmo apregoar, mesmo quase uma missão religiosa que às vezes a linguística assume, né? De que a neutralidade, né? Que precisa se ausentar a subjetividade, né? Que quem discute essas questões, né? Como as que eu discuto, as que você e outros intelectuais da linguística aplicada, a gente não faz linguística, a gente faz outras coisas, sociologia, antropologia, né? Eu acho isso um nonsense, né? Quando a gente pensa que a linguagem, ela é uma das coisas mais definidoras de quem nós somos enquanto sujeitos, né? Então, como é que eu posso ser Cassandra, com todas essas nuances do que significa isso, e a questão da linguagem ficar apartada disso daí, né? Como eu posso analisar os fenômenos sociais que o tempo todo estão aí, né, aparecendo, para que a gente possa fazer uma análise crítica disso, e ausentar os estudos de linguagem dessas análises sociais, né? Eu realmente fico pensando como é possível a gente colocar isso em casinhas que não se conversam, em casinhas que não dialogam, né? E continuar praticando uma linguística modernista que fazia uma distinção entre língua e sujeito e discurso, né? E como se só pudesse existir essa língua, assim, essa coisa fictícia, né? Que se criou em cima disso, despida de qualquer coisa que possa macular, porque me parece que às vezes a palavra é essa, macular esse status linguístico, científico, quase exato, que muitas vezes a gente vê presente, né? Então, por isso, é muito comum, inclusive, entre estudantes, jovens, assim, a gente escutar coisas do tipo, mas isso é linguística, mas isso é linguística aplicada, mas isso se estuda na linguagem, né? E aí você fala assim, mas então vai se estudar o quê? Né? Porque para mim, Raja, mesmo quando a gente está, digamos, discutindo dentro da nossa área, produção de material didático, gêneros textuais, avaliação, currículo, como é que eu faço essas análises, como é que eu faço essas pesquisas, sem entender para quem vai desaguar esse currículo, sem entender que material didático não pode ser feito a partir de um lugar ideal de sujeito, como se nós fôssemos homogêneos, sem entender que o processo de alfabetização e letramento, ele vai ocorrer a partir das diferentes identidades com que nós estamos lidando o tempo todo. Então, para mim, não é um adendo, não é um penduricalho. Isso me incomoda muitas vezes, né? As pessoas acham que trazer essas questões é um penduricalho à língua, né? Tem a língua e tem essas coisas, né? Isso, para mim, isso é intrínseco, né? Não, na verdade, não dá para se pensar o campo dos estudos de linguagem sem trazer essas questões, né? E é muito, às vezes, incômodo quando as pessoas acham que trazer isso é porque você está na luta, tá? Não, isso é uma questão de não conseguir distinguir, né? O papel fundamental e social e político que a linguagem tem no nosso cotidiano, né? Então, até essas expressões como essa que eu acabei de dizer, que agora está dominando as redes sociais aqui no Brasil, o que significa, né, a gente ficar reproduzindo uma ideia de heterotop, né? O que isso vai nos trazer, essa expressão aí linguística, o que isso nos traz de problemas sociais relacionados a machismo, a misoginia, a uma visão machocêntrica do mundo, a uma visão brancocêntrica do mundo, porque o heterotop é esse homem branco, é o homem da macheza, é o homem que desfaz de pessoas que são trans ou gays, é um homem que faz com que o Brasil seja um dos países que mais mata mulheres no mundo.
como eu posso fazer uma análise, uma interpretação textual de heterotópico sem trazer essas questões? Então, é nesse sentido que eu concordo plenamente com o pesquisador que você trouxe, né? Inclusive eu vou atrás de ler. Acho que muitas vezes a gente ainda se prende a um ideal dessa ciência linguística que simplesmente não diz nem de quem está fazendo pesquisa nesse parâmetro. Bom, Cassandra, eu devo levantar essa pergunta. Eu acho, salvo engano, ano retrasado, ou um pouquinho mais cedo, a Linguistic Society of America, LSA, que publica, inclusive, a famosa revista Language, né? Eles reconheceram que no mundo da linguística, ou seja, no mundo físico da linguística, entre linguistas, há racismo presente. Eles reconheceram plenamente que, embora a presença de cidadãos negros no corpo docente seja bastante, aumentando cada vez mais, proporcionalmente não existe uma contrapartida entre professores e professoras. Ainda a funil é muito apertado, está muito limitado, e eles reconheceram, tudo bem? Isso já é um grande avanço, reconhecer isso já é um grande avanço. Mas eu sempre fico pensando, será que a questão não é assim mesmo? A própria forma de conduzir nossas reflexões linguísticas, muitas vezes, trazem preconceitos. Ou seja, o buraco está bem mais embaixo. Coloca embaixo nisso. Sim, não há dúvida. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu, quando comecei a estudar linguística na Índia, ainda na Índia, anos atrás, 40, 50 anos atrás, eu me assustei quando me apresentaram Chomsky pela primeira vez. Eu disse, todo ser humano é falante nativo de uma dada língua. Eu disse, meu Deus, eu não caio nessa, eu não tenho lugar nessa coisa. Porque Índia, como a maioria dos países em desenvolvimento, da Ásia, África, nós somos criados com multilingües, 3, 4 línguas. Agora, uma língua e o falante conhece tudo sobre aquela língua e diz, meu Deus, eu estou fora nessa aqui, como é que eu vou aprender isso? Ou seja, eu comecei a suspeitar que, desde então, essas ideias de pureza em termos de língua pura, que mais que você rechaça isso, isso é tudo questão de gramática tradicional. Mas a linguística moderna também trouxe pureza pela porta de trás, né? Ou seja, de uma forma muito mais. Essa pureza também é complicada. Eu não sei se você sente da mesma forma. Ou seja, quando eu digo que o buraco está bem mais baixo, não é só em empregos na linguística. A própria reflexão sobre linguagem está carregando uma série de problemas para nós. A gente o que está sendo contemplado não é cidadão de carne e osso, uma pessoa tão idealizada. Né? Você colocou tão bem aquela coisa da pureza, né? E purificada. Tudo. Uma língua que, na verdade, essa sensação que você teve, né, enquanto um professor, enquanto cidadão indiano, é a sensação que a maioria das pessoas que fogem, né, a essa pureza, a essa coisa imaculada, a essa homogeneidade que se diz, né, que está presente na linguagem, sente, não é, Raja? É uma ideia de você se sentir inadequado dentro do seu próprio território linguístico, porque a pessoa se pergunta, onde é que eu me encaixo? Onde é que se encaixa, onde é que se encaixa as pessoas que conviveram comigo uma vida toda? Onde se encaixa os meus estudantes, as minhas estudantes que vêm aí com corporeidades, com cabelos, com traços culturais, inclusive muito diferentes do meu, e como é que eu faço para isso fazer sentido, apresentar a eles uma língua única que dissesse sobre todos nós da mesma forma, né? Onde se encaixa minhas memórias, né, que vão trazer aí uma complexidade dentro de nossas próprias famílias e comunidades, e que a linguagem é fundamental para mediar, né, esse processo nosso, né, enquanto sujeitos. Então, essa sensação é uma sensação experienciada pela maioria das pessoas que são negras, que são indígenas,
por uma maioria de pessoas que são de algumas poucas minorias étnicas que tem aqui, por exemplo, no nosso país. Essa sensação de estranheza é experienciada por qualquer pessoa que venha de comunidades mais vulneráveis socialmente aqui no Brasil. Essa sensação é experienciada por pessoas trans, por exemplo, né? Quando a gente vê agora esse grande debate, né, que tem se colocado dentro do campo da linguística, né, pelo menos aqui no Brasil, de essa disputa, né, de pessoas reivindicando uma língua que seja unívoca para todo mundo, e os grupos sociais dizendo, isso não é possível. Como é que essa língua aí que você está performando, ela pode dizer sobre mim, sobre minha corporeidade, sobre meus desejos, sobre a forma como me relaciono com os sujeitos? O que é mais, assim, para mim, interessante desses debates, né, onde está posto, né, a ideia de uma pureza, mesmo por aquelas pessoas que a gente não imaginaria que advogariam por uma pureza, pessoas, inclusive, dentro do campo da linguística aplicada, né, que tem essa vanguarda, né, de pensar subjetividade, identidades, né, sociedade na linguagem, mesmo assim, a gente vendo essa disputa, né, essa defesa de uma pureza, né? Como é que a gente pode falar de uma língua que diga de nós, Raja, sem a gente estar nela? Sim. Eu fico pensando como isso é possível, muito, né? Muito bem falado, muito bem lembrado, sim. Né? Então, como é que eu vou me sentir fazendo parte daquela língua se eu não me reconheço nela? Né? Se eu não reconheço os outros sujeitos que para mim também são fundamentais. Então, a gente quando se depara com esses debates, no fundo, ou talvez nem tão fundo, o que está presente desde sempre são as teorias, para mim, raciais linguísticas que estão ali no século XIX ainda, da pureza, da neutralidade, da imparcialidade, da não subjetividade. Então, para mim, assim, ao final e ao cabo, a gente sempre volta a esse lugar, né, de uma língua que deveria representar todo mundo como se nós fôssemos uma coisa só. Então, a gente não sai, parece que a gente não consegue sair do século XIX, quando se trata de estabelecer essa relação entre linguagem e raça, mas não só, entre linguagem e sujeito, entre linguagem e identidade de forma geral, né? Então, concordo plenamente com você. Uma delícia ouvir você falando sobre isso. Para finalizar nossa conversa, já que o tempo é bastante limitado, eu gostaria que você falasse um pouco sobre uma questão um trabalho que você realizou quase 2 décadas atrás. Eu estou me referindo ao 4º concurso Negro Educação, onde você foi premiada, né, pela ANPET e Fundação Ford. Eu gostaria que você resumisse em poucas palavras as principais conclusões do trabalho em si. O que você destacaria nesse trabalho de vocês? Eu vou, se você me permitir, fazer rapidamente, né, uma trajetória desse concurso até o que eu venho discutindo hoje em dia, né? A primeira questão desse concurso, não é, Raja? Você era meu orientador, eu não sei se você vai lembrar que a primeira coisa que eu escrevi para você quando eu fui premiada no concurso, né? E eu falei, então, parece que eu tenho o direito de estudar sem ter que trabalhar, me matar, porque eu sempre estudei e trabalhei, né? Que é a vida da maioria dessa intelectualidade que está chegando ainda, né, Raja? Então, essas grandes revistas reconhecerem que há racismo, né? Eu confesso que a gente fica assim, sei, mas é agora, né? Não há dúvidas, né? Então, é uma falta, assim, para mim, de completa análise, assim, social, né, que não precisaria nem ir ler tantas teorias, basta você olhar ao seu redor. Quem são suas colegas, quem são os seus colegas, quem está nas pós-graduações, quem orienta, quem é orientado, né, quais são as temáticas das pesquisas, né? Então, por isso mesmo, a gente já percebe essa ausência, né?
para além disso, tem um fator que você trouxe, né? Que concepções de língua, de linguagem estão presentes em nossas pesquisas que já denotam esse racismo, que já denotam uma presença extremamente brancocêntrica e masculina, quando a gente vai pensar esse campo, masculino do heterotop, né? Esse campo da linguagem. Então, quando o concurso veio, né, eu me inscrevi, mas pensando o seguinte, acho que ninguém vai provar um projeto de linguística, de linguagem, porque mesmo no campo dos estudos étnico-raciais, o campo da linguagem ainda é muito recente, né? Ainda você vê a maioria das pessoas em outros lugares aí das ciências, mas a linguagem ainda está chegando, né? Então, quando eu fui premiada, para mim foi então uma surpresa, e essa felicidade de entender que esse era um caminho possível, e que sim, que poderia se tornar relevante dentro não só da linguagem, do estudo de linguagem, né, mas também dentro do campo dos estudos raciais, né. Naquele momento, né, assim como na minha tese, me interessou e me interessa ainda perceber uma ideia de linguagem que não seja para constatar as coisas no mundo, né, porque eu realmente acredito que a gente está em eterno processo, né, então como é que eu vou ter uma concepção de linguagem que engessa, que emoldura num quadro, que congela, quando o tempo todo a vida está me exigindo ação, a vida está me exigindo movimento. Então, eu naquela época ainda estava ali nascendo, o que para mim é fundamental hoje, né? Pensar uma concepção de linguagem que o tempo todo fale sobre movimento, né? Quando a gente coloca as questões raciais, né, para pensar isso junto, Raja, né, eu costumo brincar dizendo que para pessoas negras, né, para essa intelectualidade negra, indígena, se a gente ficar parado, nós somos derrubados. Então, a gente precisa se manter em movimento, e as teorias com as quais a gente entra em contato, elas precisam, de alguma forma, acompanhar a vida, as nossas vidas, e as vidas das pessoas que para nós são caras, né? Ou seja, a sociedade como um todo, né? Então, desde naquele momento até hoje, tem sido fundamental pensar que o que a gente faz enquanto linguistas aplicados ou linguistas de forma geral, precisa, de alguma forma, dialogar, responder à sociedade na qual a gente vive, né? A gente precisa pensar que, às vezes, ali você está fazendo sua pesquisa, parece que é você e você mesmo, mas nunca é, e, por isso mesmo, a responsabilidade social, né, que a gente precisa assumir com o nosso papel de pesquisador e pesquisadora, nosso papel de formador, de formadora de outros intelectuais, né, a função social que a linguagem tem. Então, de lá até aqui, isso, a gente vai mudando, né, algumas coisas, é muito comum, mas isso, para mim, é algo que se mantém, né, entender a função social e política que os estudos da linguagem têm e que são fundamentais nas nossas vidas, né? Então, desde sujeitos que nem entraram, nem passaram pelo processo da educação escolarizada, até nós com nossos títulos e pós-doutoras e etc., independente das áreas em que atuemos, a linguagem se faz presente. O nosso papel quanto sujeito social de linguagem se faz presente, mas não de forma unívoca, pura, imaculada, né? Mas sempre na questão da performance, né? E ela se atualiza, e essa performance é política, essa performance é contingencial. E ela, na medida que for possível, precisa abrir possibilidades, não é, Raja? E não fechar, né? Porque toda vez que a gente faz esse movimento, a gente mais exclui do que consegue trazer o que nós gostaríamos para o campo da linguagem. Então, eu gostaria de destacar muito, não só as minhas pesquisas, mas as pesquisas dessa intelectualidade negra, jovem, indígena, que tem impulsionado o nosso campo da linguística aplicada, sabe? Então, nós temos intelectuais que vêm e que ainda estão, né, assim como eu, na margem da margem do campo,
mas que tem trazido aí esse tipo de reflexão que a gente fez aqui agora, nessa manhã, né? Não é só uma questão de citar fulano e fulana que trabalha nessa interface de linguagem, raça, gênero, etc., mas dizer o seguinte, o que essas pessoas estão trazendo de interrogação para a própria ideia de linguagem? O que elas estão trazendo de interrogação para o campo da linguística aplicada, né? É possível mesmo a gente continuar praticando uma linguística aplicada que exclua tudo isso, que se ausente de querer perceber tudo isso, que ache que na hora que a gente vai interpretar um texto, perceber o gênero textual dele, ou pensar o material didático, ou entender as questões de tradução, a gente pode apartar esses sujeitos daquilo que nós estamos fazendo. Quer dizer, para mim, esse é o ganho principal das pesquisas que vêm sendo protagonizadas, né, por essa intelectualidade, na qual, de forma muito humilde, eu me reconheço nela, né, que não só, muito menos, assim, aplicar necessariamente no material X ou outro, mas vir pensando mesmo, e repensando, e questionando, e deslocando. O que a linguagem pode dizer sobre mim, sobre o outro, e se é possível a gente continuar praticando essa linguagem higienizada, que ainda se faz muito presente, né, nas nossas universidades. Isso, para mim, é um ponto muito importante, né, o lugar da universidade nessa discussão, né, porque a gente, do campo da linguística aplicada, a gente vai muito às escolas da educação básica, né, que é fundamental. Vai lá, aponta isso, aponta aquilo, mas e a universidade? E esse lugar que se mantém sempre muito acima de tudo, né? Que é esse lugar da universidade, da academia, né? Quando é que a gente vai deslocar essa normatividade que é hoje a universidade, né? Esse centro de poder que é o que se pratica dentro dessa ideia de conhecimento que se faz na universidade. Então, quando eu vejo essas pesquisas, né, quando a gente vai dizer, olha, é impossível dissociar a linguagem de raça, isso tem vários reflexos. Quando, né, eu venho discutindo a ideia de linguagem como mandinga, né, quando eu digo assim, olha, o que uma população que o tempo todo é desassistida, que não se reconhece na linguagem, que entra na escola e sai 5 anos depois, né, pela evasão, porque é expulso, não é porque a pessoa sai, a pessoa é expulsa, né, que está ali no slam de poesia, que nós não temos, eu pelo menos, a menor capacidade de produzir aquela sofisticação de linguagem que eles praticam, né, que eles produzem, que publica, mas que quando está dentro da escola ou das universidades são taxados de sujeitos que têm uma linguagem menor, que não conseguem escrever, que a sua língua não basta, né? Tantas vezes escuto isso, né, de estudantes dizendo que seus trabalhos, que a maioria das vezes vem trazendo uma carga social aí para pensar a linguagem, tem lá a avaliação de que isso a língua não basta. Não é a língua que não basta, né? São esses sujeitos, são essas corporidades. E aí eu me pergunto, né, como mesmo assim a gente ainda consegue estar aqui, né, Raja? Né? Se você pensar as teorias raciais aqui no Brasil, diziam que a partir de 1970 nem existiria mais pessoas negras. Imagine, principalmente como eu, como você, pessoas escuras, né? Imagine pessoas que estão aqui, né, disputando as narrativas sobre nossa atuação no campo da linguagem, né? Então, a ideia de linguagem como mandinga diz dessa performance. Mandinga, para as africanidades, quando é o lugar da performance, né? Não é à toa que isso vem assim ao encontro do que eu tenho pesquisado a vida toda, né? É o lugar da performance do mistério, é o lugar que a gente faz o encontro das possibilidades, né? Então, quando a pessoa acha que você vai fazer um movimento X, a gente usa dessa mandinga para subverter aquilo que se espera e agir. Eu acho que essa tem sido, assim, a tônica, a estratégia assim, mais eficaz de sobrevivência dessa população, né? Que é, como diz um poeta, Gog, numa guerra que é preta, a estratégia precisa ser quilombola, ou seja, né? Então, quando você acha que eu estou indo, eu estou voltando. Quando você acha que vai vir
uma resposta, eu pratico o silêncio como um lugar fundamental de análise para pensar quais são os meus próximos passos, né? Isso tem marcado para mim a escrita, inclusive a forma de escrever dessa intelectualidade, a sua reflexão sobre linguagem e a preocupação constante de não apartar a linguagem de política, de sociedade e dos sujeitos, né? Porque a primeira coisa que a gente faz é se narrar, falar, existir enquanto sujeito de linguagem. Como é que eu posso viver isso sem eu estar presente nesse lugar? Então, para mim, é nesse sentido que eu venho pesquisando e que sou também apaixonada pelas pesquisas. Maravilhoso poder conversar com você sobre essas questões. A gente pode ir longe demais, mas infelizmente nosso tempo é limitado. Eu vou encerrar com a entrevista, mas antes preciso dizer que eu sempre fui admirador de você. Eu sempre admirei sua garra, a sua vontade, não só de fazer trabalho, mas trabalho que você faz tenha algum efeito concreto. Isso eu achei mais bonito. Eu quero concluir dizendo que foi uma grande honra, um privilégio conhecer você e ter você como minha grande amiga. Muito obrigado. A honra é minha, Raja. Assim, eu outro dia estava contando às pessoas como você, no meu coração, sem você nem saber, tinha se tornado meu orientador. E foi numa discussão racial, numa disciplina sua. Alguém perguntou sobre se existia preconceito racial no Brasil e você respondeu de forma... Eu fiquei ali bem escondidinha, né, pensando, será que será que esse professor que eu não conhecia iria responder, né? E você deu uma resposta assim que para mim traduz a visão de um professor, de um orientador, de alguém que tem tido esse compromisso que você vem tendo, né, Raja, de tantos anos, de uma linguística crítica e social, né? Você falou, olha, como é que você vive no Brasil e faz uma pergunta sobre a inexistência de preconceito racial. Olha essa turma nossa aqui da Unicamp, quantas pessoas negras estão aqui, quantas pessoas indígenas, né? As pessoas acham que porque pessoas brancas e negras se casam não existem preconceito racial. Isso é de uma ignorância profunda. E eu fiquei lá no fundo da sala, é ele! Então, assim, Raja, a gente... muito do que nós nos tornamos tem a ver com as pessoas que passaram pelas nossas vidas, né? Pelas nossas trajetórias. E eu agradeço muito, porque eu tive grandes mestras e mestres, e um foi você. Muito obrigada por essa manhã. Tchau. Então, com isso, a gente está para encerrar, tá bom? Prazer.